Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues. E nós vamos falar hoje de um aspecto muito importante para a banca FEPESE, que vai fazer a prova do DEAP. Então comigo, o tópico de hoje é exatamente a relação entre o verbo haver e o verbo existir. Há uma relação semântica de sinonímia. Há alunos na sala, existem alunos na sala, são frases sinônimas quanto à semântica, porém são frases antagônicas quanto à questão da sintaxe. Então comigo, vamos observar duas frases aqui. Veja, não existem diferenças entre eles e não há diferenças entre eles. Foi o que eu falei no que diz respeito à sinonímia. Porém, observe que aqui o verbo existir está concordando com o substantivo diferenças. Isso quer dizer o quê? Que diferenças é o sujeito. O verbo só concorda com o sujeito. Então, diferenças entre eles não existem, né? Se nós colocássemos em ordem direta. Então, neste caso, com o verbo existir, existe o sujeito está posposto, é o sujeito simples. Há diferenças, o verbo é intransitivo. Diferenças não existem, ponto, né? Então temos o sujeito, mas não temos complemento verbal, porque o verbo é intransitivo. Do lado de lá nós temos o verbo haver. O verbo haver, a mesma frase, trocando o verbo, não há diferenças entre eles. Primeira coisa que nós notamos é o fato de o verbo haver não estar concordando com o substantivo diferenças. Se o verbo não está concordando com o substantivo diferenças, esse substantivo sem preposição, se não é o sujeito, ele vai ser o quê? O objeto direto. Na verdade, o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele vem com esse defeitinho de fábrica, como eu chamo, né? E não tem recall, tá? Esse defeitinho de fábrica é o verbo haver, no sentido de existir ou no sentido de tempo decorrido, não tem sujeito. E não tendo sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, porque não tem com quem concordar, já que o sujeito não está presente. Aí a consequência disso é que a classificação do verbo vai ser verbo transitivo direto e diferenças entre eles será objeto direto. Então, note, totalmente diferente da classificação do verbo existir, que foi um verbo intransitivo. Aqui eu tenho sujeito, mas não tenho complemento. Lá eu tenho complemento, mas não tenho sujeito. Então, são realmente análises sintáticas antagônicas em relação a esses dois verbos. Cuidado, a FEPESE adora perguntar, trocar um pelo outro, né? Podemos trocar? Pode, né? O sentido permanecerá o mesmo. Mas, tome cuidado, porque talvez você tenha a obrigação de acertar a concordância verbal, uma vez que o verbo existir concordará com este substantivo após, né? Já que ele é o sujeito. Então essa foi mais uma dica para a DEAP, o concurso DEAP feito pela FEPESE. Aguardo vocês uma próxima dica. Um abração e bons estudos. Tchau, tchau.